Bom dia, amigos. Mais uma semana se passou, Deus nos concedeu vitórias e a cada dia Deus permaneceu conosco e hoje, mais um domingo, estamos aqui reunidos para o nosso culto matinal dominical. Nós vamos iniciar o nosso culto, como sempre, lendo um texto da Bíblia. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Hebreus 12. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossa alma. As provações revelam o amor paternal de Deus para com os seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até o versículo 14. Agora nós vamos cantar uma música que se refere a isso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Então, minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Então, não desanimemos quando pelo Senhor somos corrigidos, quando surgem as provações na nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela semana que passou, porque o Senhor esteve conosco, nos fortaleceu, nos deu vitórias. E nós cremos que o Senhor sempre está conosco, nos ajuda, nos livra de todo mal. E nas provações, o Senhor está conosco, nos auxiliando, para que nós possamos perseverar até o fim. E mesmo quando somos reprovados nas provações, o Senhor vem quando nós somos humildes para reconhecer que erramos. Ele nos ajuda, Ele nos perdoa e nos ajuda a continuar caminhando com fé. Ó Jesus querido, obrigada, porque o Senhor se entregou por nós, morrendo na cruz, levando sobre si a ignomínia, Senhor, o peso dos pecados da humanidade, Pai. Ó Jesus, obrigada, Senhor, por tão grande sacrifício, e ajuda-nos, Senhor, a suportar as nossas provações, caminhando sempre em direção ao Senhor, à eternidade, à casa paterna. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trata como filhos e que nós não desanimemos diante das provações. Agora, Senhor, nós queremos participar do estudo bíblico para estarmos crescendo no conhecimento de Deus e crescendo em santificação para podermos seguir a paz com todos. Ajuda-nos, Senhor, vem Espírito Santo a cada dia nos orientando, derramando sobre nós o teu bálsamo, a tua água, o teu refrigério. Abençoa o Michel, Senhor, dá a ele sabedoria, discernimento espiritual para transmitir a palavra que o Senhor tem colocado no seu coração. Abençoa a todos que frequentam alguma igreja, que, Senhor, o Senhor esteja preservando cada um na fé, dando discernimento espiritual, e aqueles que não frequentam, que possam, Senhor, ler a Bíblia, ouvir, Senhor, as pregações, e assim também
estarem crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Fica conosco, Senhor, neste domingo, que nós iniciamos a semana na Tua presença, em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo sejam todos os irmãos e todas as irmãs. Mais um domingo. Nós estamos estudando a respeito de Jesus Cristo. E eu gostaria de trabalhar um ponto que é fundamental, porque nós estamos falando que Deus permitiu que a gente desse nome e autoridade para isso. Mas Ele não deu o poder, mas a autoridade, exousia e não dynamis. Mas para aquele que vai exercer uma função e se torna um filho de Deus, Ele também dá em alguns momentos essa condição desse poder para exercer com autoridade. Então, Jesus está olhando para uma multidão, vendo a multidão, não se apegando à multidão, não tendo interesse pela multidão, falamos isso domingo passado, mas Ele está olhando e convidando as pessoas da multidão para saírem e se tornarem igreja, isto é, ser uma expressão de um pequeno Cristo, isto é, um cristão, para revelar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele está fundamentado no amor de Deus Pai, ele está sendo revelado na graça que há em Cristo Jesus, e ele é consumado na comunhão do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós para com os irmãos. Isso forma o que nós conhecemos a expressão do reino de Deus. E Jesus é interessante, quando ele fala à multidão, muitos na multidão seguem ele, são seus discípulos. Outros na multidão acabam sendo convidados para ser apóstolos. Outros na multidão são convidados para serem evangelistas. Outros na multidão são convidados para serem pastores e mestres. E tudo isso para que haja a edificação do corpo de Cristo, como nós já falamos. Então nós precisamos entender esse Jesus, o Cristo, na sua plenitude, que é revelada nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelista fala a respeito de Jesus um aspecto da sua pessoa, a sua personalidade. Mateus começa dizendo assim, no versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele descreve uma genealogia real. Mateus vê Jesus como o filho de Davi, isto é, como o rei, ou um rei. Precisamos ter isso bem claro. Por isso que ele fala uma genealogia real, que vai chegar até Jesus, filho de Davi, que é essa expressão que ele usa muito, sendo um judeu, e na perspectiva da vinda desse reino, eis que é chegado o reino dos céus. Então Mateus vê isso dessa maneira, então ele vê Jesus assim, mas é uma forma, um aspecto apenas. Marcos, ele não fala de genealogia nenhuma, ele vê Jesus como aquele que está sendo como se fosse um sacerdote, dando a sua vida para revelar o Pai Celeste. Tudo em Marcos ele está trabalhando. Enquanto Mateus vê Jesus, que a gente pode representar como um leão, rei, o leão da tribo de Judá, rei, descendência davídica, você vai ver que em Jesus também tem um outro aspecto, que é o sacerdotal, que não é apenas o real, de realeza, mas é o sacerdotal, do serviço e do trabalho prestado em amor e em justiça a esse Senhor a que ele está se referindo, que ele fala exatamente que ele veio não para ser servido, mas para servir e revelar o Pai. Agora você vai para Lucas, você vai perceber que Lucas vê ele como filho do homem. A genealogia de Lucas
não tem um contexto de realeza. Ela começa no homem e vai terminar no contexto do Adão, como o Filho de Deus. Adão, Filho de Deus, termina assim, Adão. Também é interessante porque cada um está vendo ele num aspecto. Veja, Mateus vê ele como rei, leão. Lucas vê ele como um servo, boi, um sacerdote a serviço, prestando um serviço. Não veio para ser servido, mas para servir. Lucas vê ele como o filho do homem, homem, Jesus homem, aquele que tudo que ele faz, ele ora, conversa com o Pai, está sempre em constante de oração, sabendo discernir o que tem que ser feito. É um aspecto da sua característica, da sua personalidade. Homem, pessoa humana. E João não vê genealogia nenhuma nele, porque João começa falando nele a respeito que ele é o Filho de Deus, então ele é o divino. Então em Jesus nós encontramos todos esses aspectos de realeza. Nós encontramos ele como um sacerdote, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não tem genealogia. Encontramos nele o contexto humano, que ele passa pelo contexto da formação humana, do nascimento de Maria, se faz homem, habita entre nós, e também o aspecto dele do divino, que ele também é divino. Então ele é um divino homem e um homem divino, que vem expressar a vontade de Deus para nós, que estamos numa multidão, e ele nos chama dessa multidão para sermos igreja. Ele falou, vinde a mim. E depois ele fala, aprendei de mim. Permaneçam em mim e ide de novo para esse contexto, levando as boas novas para essa multidão que ainda não entendeu o Pai Celeste. E nós, como filhos agora, que aprendemos com o Filho de Deus, que somos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, vamos agora levar essas boas novas às pessoas. Veja como é interessante nós entendemos Jesus e a multidão. Mateus é interessante porque Jesus, depois de estar cheio do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo o levou para o deserto para ele ser tentado. E o que é interessante, como homem em todas essas características, inclusive como Filho de Deus, que ele se esvaziou dessa condição, mas nunca deixou de ser divino, mas não usurpou a condição divina, ele revela uma coisa que a gente precisa parar para entender ele e a multidão. No capítulo 4, ele diz que a tentação de Jesus foi exatamente na essência da sua identidade. Então a tentação de Jesus não era para transformar pedras em pães. No capítulo 4 de Mateus, diz que o versículo 3, o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus. Se és, ele está dando uma condição de um condicional. Eu acho que você não é, mas se você é, transforma essas pedras em pães. E veja como ele usa pedras em pães. Por quê? Mateus vê ele, Jesus, como rei. O rei tem súditos, tem servos, tem pessoas que seguem. E é por isso que você vai encontrar aqui Mateus, fala aqui, logo no capítulo 5, ele fala assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos. Jesus vê a multidão, fala para a multidão, convida a multidão para sair dessa condição do cativeiro, para abrir os olhos dessas pessoas que querem sair da multidão a esse convite, colocar a canga, como eu falei, de Cristo para aprender dele, permanecer nele, aprender dele, crescer com ele, se tornar um pequeno Cristo. E aí ele diz, então agora você vai de novo. Então você sai da multidão, aprende de mim, permanece em mim, cresce, amadurece, e nessa fortaleza da sua fé você leva essas boas novas para as demais pessoas. Vamos entender o que ele está falando, e é importante entender Jesus nessas 4 perspectivas dos seus aspectos em que ele se revela nos evangelhos. E temos que entendê-lo como um todo, não podemos dicotomizar isso, separar. Ele tem que estar como um todo. A tentação, Mateus
faz uma revelação interessante. Como homem, ele é tentado, transforma estas pedras, veja a palavra, pedras, mas ele vê ele como rei. Pedras aqui é algo que já estava dentro de Jesus. Ele, sabendo que ele é o pão da vida, depois ele fala em João 6, eu sou o pão da vida que desceu do céu para dar vida ao mundo. Agora ele tem algo que o tentador, se você é filho de Deus, essa é a tentação. Transforma essas pedras para se alimentar delas, para usar essas pedras, essas pessoas. Mas ele nunca fez isso. Mas o que é interessante, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que formar discípulos. Ele tem que formar também o quê? Seguidores. Ele tem que formar apóstolos. Ele tem que formar evangelistas. Ele tem que formar pastores, pessoas maduras, para ajudar as pessoas a entenderem o contexto do reino de Deus, e mestres para ensinar essas pessoas para ser um corpo vivo, a igreja, um corpo vivo que é o corpo de Cristo, para revelar a presença dele nesse mundo, sendo uma luz e o sal da terra. É isso que ele está querendo nos ensinar. E o que é interessante, ele depois, aqui em Mateus, não vou entrar em todos os detalhes, que é uma riqueza esse contexto da tentação, o Espírito Santo é que o leva para ser tentado. E o mal começa dizendo, se és filho, então sacia você mesmo. Faça as pessoas seguirem você para serem submissas, mas não serem um pequeno Cristo, mas serem umas pessoas que te adoram, que te cultuam, que te seguem, que estão constantemente numa carência de uma multidão que não sai dela, que fica sempre cativa. E ainda mais, não abre os olhos e se torna oprimido. E ainda entra por um processo de julgamento, como nós já falamos. Mas ele veio para libertar tudo isso. Libertar o cativo, abrir os olhos aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. É libertação não só de dar a condição de libertação, mas tirar do contexto da escravidão e libertar verdadeiramente, para que eles vivam um ano aceitável do Senhor e entrem em comunhão com Deus. É isso que Jesus veio fazer. Aqui essa tentação de Mateus é interessante. Se você for depois ver, Marcos, ele não fala muito, ele só fala assim, Jesus foi tentado e os anjos o serviam. Aqui a mesma coisa vai ser uma forma ótica de enxergar um fato. Lucas, em contrapartida, você vai ver que ele tem o mesmo contexto em Lucas 4 da tentação. Só que agora é um lado humano. Então aqui você vê que primeiro ele é tentado para saciar a si mesmo, usando os discípulos que vão segui-lo, para usar esses discípulos a seu favor, tirando da multidão e oprimindo eles. Ele falou, não é assim, porque a palavra de Deus, ele falou, não só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus nunca fez um homem para subjugar outro. Deus fez o homem para governar todas as estruturas, com autoridade, e deu poder, em algumas situações, para exercer essa autoridade com poder, para libertar. E é isso que ele está falando aqui, que ele está nos ensinando. A ordem aqui, se você for ver e comparar com Lucas, ela é diferente. Aqui ele oferece primeiro a condição da dignidade humana. Ele fala assim, pula daqui de cima do pináculo, que os anjos vão te esperar. E a última coisa que ele oferece para Jesus, o mal, é um reino, porque ele sabe que ele é rei. Então, a tentação dele, ele está falando de pedras a serem transformadas. E ele sabia que ele ia formar discípulos, pequenos cristos, para continuar levando as boas novas do Evangelho. Lucas já não é assim. Lucas, se você for ver no capítulo 4, são as mesmas condições das tentações, se você é filho de Deus, só que ele está falando agora de uma maneira um pouco diferente. Então, a segunda tentação e a terceira são invertidas. Ele oferece primeiro o reino e depois ele oferece a dignidade. Se você subir no templo e pular de lá, você não vai ser alterado, você está sendo protegido como um filho de Deus. Então, veja, e ele falou, não tentará o Senhor teu Deus. E todos os evangelhos, que é de Mateus, de Marcos e Lucas, acaba dizendo a mesma coisa. E os anjos vieram e os serviram. Por que isso? Porque você vai ver que existe uma forma de ver um aspecto de Jesus. Se você perguntar para muitas pessoas
Quem é Jesus para você? Ele fala, ele é o meu libertador, ele é o meu salvador, ele me tirou de um lamaçal na vida. Aí você pergunta para outro, quem é Jesus para você? Ele é o meu médico, o meu grande médico, ele me curou, ele me sarou, eu tinha uma enfermidade, ele me libertou dessa enfermidade. O outro vai falar da espiritualidade, ele libertou de forças espirituais que me oprimiam. Cada um vai falando num aspecto, mas não consegue enxergar Jesus na sua plenitude, que os evangelhos estão revelando para nós e nós precisamos entendê-lo. Por isso que para a multidão, você vai perceber que quando ele fala em Mateus, ele diz aqui em Mateus no capítulo 5 um detalhe que é muito interessante. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, ele como rei, como se assentasse, ele vai se assentar para falar a respeito do quê? Do reino de Deus. E quem é que aproxima? Não é a multidão, são as pessoas que estão na multidão, vendo o que ele está falando e ensinando a multidão, o seguem. Por isso que ele fala aqui em Mateus, e se assentando, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Então, à multidão, ele faz um convite. Aos que seguem ele, são seus discípulos. Agora ele ensina a respeito do reino de Deus. E ensinando a respeito do reino de Deus, ele está fazendo com que essas pessoas possam compreender o verdadeiro sentido dele como pessoa na sua totalidade, como aquele que é real, realeza, como aquele que veio para ser um sumo sacerdote, uma ordem chamada Melquisedeque, que não tem genealogia, representativa, como se Marcos assim o fizesse. Como homem, ele vem dizer a importância de estar sempre em comunhão com o Pai, em oração, para tomar as suas decisões. E como filho de Deus, ele vem expressar exatamente a sua condição divina, que não tem nem genealogia, mas que tem uma expressão que ele é o próprio Deus revelado naquele homem chamado Jesus. Então Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o único homem com essas características. E ele agora pede para nós, ao aceitarmos essa condição, a sua obra vicária, o contexto que a ressurreição dele proporcionou, para sermos agora pessoas a expressarmos esse pequeno Cristo, para que as pessoas possam ver, através da igreja, nós como corpo desse Cristo, a expressão do Cristo maior, que nós conseguimos, vendo, entendê-lo e compreender o Pai, agora pertence a essa nova família, chamada família celeste. Então é isso que nós precisamos entender. Ver esse Jesus em todos os seus 4 aspectos, nas suas personalidades, para entender ele e a multidão. Aqui em Mateus é interessante, porque você vai perceber que todas as vezes que as pessoas encontram, eles sempre têm uma visão de o filho de Davi. A gente percebe isso lendo algumas passagens. Por exemplo, Mateus 12, 23, uma multidão admirava o que Jesus estava fazendo, o que ele estava produzindo em comunhão com o Pai, revelando o Pai para as pessoas e o reino de Deus. Eis que é chegado o reino dos céus e vocês estão sendo livres e libertos. Agora vocês precisam abrir os vossos olhos, o Espírito Santo precisa fazer isso. O entendimento do vosso coração tem que ser transformado, uma consciência nova, uma nova criatura. E aí a pessoa fica livre de um contexto chamado opressão. Então, não homens mais guiam, mas o Espírito de Deus e a palavra de Deus é a direção que guiam as pessoas. E elas falavam, porventura este não é o filho de Davi? Jesus não gostava muito desse título. Ele gostava do título Filho do Homem. Porque o homem, ele é o detentor dessas 3 formas psíquicas da personalidade que todos nós temos. Nós temos um pouquinho de um leão, representado por essas características do nosso eu-alma. Temos um pouquinho do boi, que é essa condição do servo, desse sacerdote que está lá para fazer um ofício sacerdotal. Por isso que faz oferecer um sacro ofício, um ofício sagrado, não é um sacrifício, mas é um sacro ofício, ofício sagrado. É a carne em si fazendo acontecer a expressão do espírito e da alma, e expressando através da carne para o mundo entender esse Cristo e ver esse Cristo em nós.
E é também em nós que temos o lado daquela águia, que é o contexto da espiritualidade, da intuição. Então, nós temos o instinto na carne, nós temos a inteligência na alma, nós temos a intuição no espírito, e esses elementos vão formar o nosso homem-eu, pessoa, como Cristo é essa pessoa que tinha essa mesma característica, e que as pessoas precisam entender ele como um todo, e não partilhar, ter parte e pegar o que interessa, mas sim entender ele com esse todo. Jericó, em Mateus 20, 29 e 31, os cegos que não viam, mas ouviram Jesus passar, gritaram: Filho de Davi, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Porque a cultura deles estava revelando que viria um rei. E Mateus assim mostra isso em Mateus. Mateus 21, 8 diz que a maior parte da multidão que precedia e a multidão que seguia Jesus, quando ele estava entrando em Jerusalém, punha as roupas, cortavam ramos de árvores e punham no caminho, e ele montado naquele jumentinho entrando em Jerusalém, eles gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, filho de Davi. Então a visão deles era assim. Mateus vê assim, a genealogia é assim. Se você quer entender quando Jesus nasceu, quem foi visitar Jesus em Mateus foram os reis que vieram, que são chamados reis magos, que vieram do Oriente. Lucas tem uma genealogia. Veja como é interessante. Mas quem foi visitar ele não foram reis, foram pastores. Se refere bem ao contexto humano, daquele que nasceu numa manjedoura e os pastores foram ver lá, revelado por anjos. Marcos não fala de genealogia nenhuma, porque Jesus é aquele que trabalha com o Pai como um sacerdote, fazendo um sacro ofício sacerdotal para que as pessoas possam compreender ele como um todo. E ele mesmo é o divino, que se esvaziou dessa condição divina, mesmo sendo divino, não expressou a sua divindade, mas se fez homem, por isso que ele gosta do título Filho do Homem. E ele mesmo diz: quando o Filho do Homem voltar, então vocês vão entender todo esse contexto, porque vai haver um esclarecimento dessa realidade que já foi revelada e que está sendo consumada com o tempo. Então aqui um rei que fala do reino. Por isso que ele sobe no monte aqui em Mateus, e ele vai falar o capítulo 5, 6 e 7 a respeito do reino. E a condição de não só ouvir o que ele está ensinando, mas também de praticar o que ele está ensinando. Então, Mateus 5, 6, 7, ele começa dizendo assim: vendo Jesus as multidões, versículo 1, subiu ao monte como se assentasse, veja como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os humildes de espírito? Aqueles que, ouvindo o convite de Jesus, se achegam a Jesus para terem a sua vida realmente transformada. Sua consciência para com Deus havia sido perdida e agora isso compreende, e uma luz brota dentro deles. Quem é um espírito pobre não vai chegar em Cristo, mas quem tem uma pobreza no espírito vai entender isso. Por isso que nós falamos que Davi, a vez passada, falou: eu sou pobre e necessitado. Embora fosse um homem riquíssimo, mas sou pobre e necessitado, se referindo ao homem interior. O que é interessante é que Jesus não só fala à multidão, mas toda vez que ele fala à multidão, é para que a multidão não seja coagida, nem obrigada, nem imposta, mas há um convite de segui-lo. Por isso que ele fala: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, para ser o quê? O discípulo. Aqui você vai perceber que essas características reveladas, quer seja em Mateus, Marcos, Lucas e João, forma um todo desse homem chamado Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. É isso que eu estou passando agora, para que a gente possa entender a importância do nome de Jesus, para sermos a expressão desse nome, e não usar, como eu falei a vez passada, o nome dele de uma maneira com interesse próprio. Veja aqui o que é interessante. Jesus também entra num barco, Mateus 13, 2, para ensinar. E ele se assenta no barco e a multidão fica em pé na praia.
tem todo um sentido dele falar à multidão. Mas quando ele convida, ele vai para um outro lado e a multidão segue por terra. E quando ele chega do outro lado do lago, esse outro lado está dizendo que quando ele chega num outro lado, em que é para que haja essa transformação de vida, a multidão está lá. E ele faz a primeira multiplicação dos pães. As pessoas têm dificuldade de entender a primeira, a segunda e a multiplicação dos pães. E é muito simples. Os discípulos vêm para ouvir. Mas aquele que está ouvindo pode ficar com Jesus ou abandoná-lo. Por isso que em João 6, quando ele fala que ele é o pão da vida, quem dele comer a sua carne, beber o seu sangue, quando ouviram isso lá em João 6, diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Então tinha muito seguidor de Jesus. E Jesus vai falando, vai ensinando, e a gente vai percebendo que uns vêm e vão embora, outros vêm, permanecem, outros vêm e ficam em íntima comunhão e permanecem firmes com ele e saem de novo para falar a respeito desse Cristo na sua plenitude, desse todo. E o importante, nós entendemos que ele agora, falando dessa multidão, sacia a fome da multidão, multiplicando os pãezinhos e os peixinhos. Mas o que é interessante é que ele pergunta exatamente se os discípulos haviam entendido essa multiplicação do pão. Porque estavam pensando no comer, no físico. E Jesus não estava falando nisso. Está falando que eles foram saciados. E o que é interessante, sobraram 12 cestos. Aí você vai perceber que ele está compondo pela primeira vez os 12 apóstolos para fundamentar a sua igreja. Por isso que ele fala da importância de entender ele como um todo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa totalidade. Quando o homem entende isso, ele se torna realmente não só um seguidor, mas um distribuidor de pães, de migalhas de pães, que ele foi saciado e que agora ele leva, porque sobra cestos de pães. Mas numa segunda multiplicação, um dia eu vou trabalhar só a multiplicação dos pães, para você entender melhor, ele faz uma segunda multiplicação para 4.000 pessoas. E o que é interessante, eles também não entenderam. Na segunda multiplicação dos pães, você vai perceber que ele está querendo transformar esses pequenos cristos em apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, para a edificação da sua igreja. Mas ele precisa também de diáconos. Foi o que aconteceu, porque agora ele está se referindo a 7 e não a 12, e a cestas e não a cestos, pois eu vou entrar em pormenor sobre isso, porque não há tempo aqui. Mas o importante, essa tentação que vai passando por Jesus para formar, estruturar, transformar essas pedras em pães, diz que ele tem uma certa dificuldade. E por que essa dificuldade que ele encontra? Está lá em Mateus 15, 3, 2. Dificuldade para fazer o quê? Esses pequenos cristos, porque ele não obriga, ele não impõe, ele convida. É algo que você quer espontaneamente, tocado pelo Espírito, colocar a canga de Cristo e aprender, e não o jugo de homens, para ficar subjugado e oprimido. Mas ele quer libertar, inclusive, do contexto da opressão. E aí ele faz a seguinte condição, falando lá em Mateus 15, 3 a 20. Sabe qual é o problema de vocês? Que vocês deixam a palavra de Deus e seguem a tradição humana. Depois você lê lá Mateus 15, de 3 a 20. E qual era o contexto? Honra teu pai e tua mãe. Eles usavam um contexto para não ajudar o pai e a mãe, dizendo que era corban, foram, vamos dizer assim, separados para prestar um serviço para Deus e quebravam a estrutura do que a palavra de Deus havia dito. Ele falou, vocês quebram a tradição, e esse é o grande problema de vocês, por isso que é difícil incluir vocês agora no reino de Deus. Vocês veem o reino, mas não conseguem entrar por causa que falta o Espírito Santo e a palavra, porque vocês estão distorcendo a palavra. A palavra de Deus, Hebreus 12:4, fala que é viva e eficaz. Se você não mexer nela, ela mexe em você. E o que ele estava falando é isso. Vocês têm uma tradição, uma cultura, inclusive religiosa, e a palavra de Deus, que é Cristo, não consegue penetrar. Por isso que ele fala lá nesse capítulo 15, versículo 32 e 34,
quantos pães vocês têm? Quando ele vai falar dessa segunda multiplicação, ele fala, quantos pães vocês têm? Já em João 6, ele sabia o que Jesus tinha que fazer, porque ele é o pão da vida. Ele explica lá em João 6 que ele é o pão da vida. Comer a sua carne, beber o seu sangue. Ele é o pão que desceu do céu. Então ele está nos revelando algo que é transcendente para nós entendermos o que ele está falando. E ele pergunta, quantos pães vocês têm? Segundo a multiplicação dos pães, ele está querendo formar o quê? O diaconato, daqueles que servem, que trabalham no sentido de servir aos irmãos também. Então não só tem apóstolos, fundadores de igreja, evangelista que leva as boas novas, pastores que pastoreiam a igreja e mestre que ensinam a verdadeira doutrina. Ele falou, também tem diáconos que servem à comunidade. É isso que se formou com Estevão. É o que está lá em Atos capítulo 6, 7. Então João 6, ele fecha dizendo a respeito que ele é o pão da vida. E ele pergunta, então quantos pães vocês têm? E quando ele fala de fermento, ele está falando de doutrina. Ele mesmo explica isso em Marcos. E as pessoas têm dificuldade de entender por que tem dificuldade. Porque vê Jesus partilhado. Ora vê como rei, ora vê como homem, ora vê ele como um servo, vê como um sacerdote, vê como um profeta. E é isso que muitas vezes as pessoas acabam falando. E não conseguem enxergar ele como um todo, que nos está dando uma condição de sermos a expressão de restabelecer o todo que nós éramos em comunhão com o Pai. Mateus 17, 14, fala que um homem que tinha um filho endemoniado, lunático e tem relação com a lua. Mudava a lua e esse menino não ficava legal. Ele levou para os discípulos de Jesus e mandou que os discípulos curassem o menino. E os discípulos não conseguiram curar os meninos. E eu quero encerrar aqui agora mostrando algumas características que são importantes que ele fala e que a gente distorce, inclusive leva para o sentido da espiritualidade. E não se esforça espiritualmente para entender o verdadeiro sentido da nossa humanidade para sermos como ele foi aqui. Sendo Deus, se fez homem. E nós, homens, queremos ser divinos, queremos ser deuses. Esse é o grande problema do ser humano. Vamos fazer uma teologia para ser divinizado. Em lugar de ser humanizado, a gente se torna um divinizado, um espiritualizado. Esse é o grande problema do ser humano. Veja o que aconteceu. Jesus vem, esse homem fala assim, ó, eu trouxe meu filho, meio lunático, espuma aí, e os seus discípulos não curaram ele. Aí Jesus pega esse menino com a palavra, simplesmente manda o mal sair e esse menino é curado. Olha o que acontece, Mateus 17, 14. Esse homem com o filho lunático leva aos discípulos esse menino e eles não conseguem curá-lo. Agora ele apresenta o problema para Jesus. Cura Jesus esse menino e ele explica a razão para poder curar as pessoas. Eu quero terminar aqui para nós entender esse Jesus como um todo. Aí ele vira para os discípulos e fala assim, por que nós não conseguimos expulsar esse mal dessa criança? Ou resolver esse problema nesse menino lunático? Jesus fala, primeiro, a pequena fé. Não é pequena de tamanho. Um grão de mostarda, se ele tiver a sua semente plena, completa, isto é, ter a essência do DNA do que ela é, vai produzir uma planta. Mas se ele tiver carunchado, alterado, adulterado aquela semente, um bichinho já correu, acabou, não tem mais finalidade nenhuma. Por isso que Jesus foi tentado e falou, se você é filho, faça para você. Ele falou, não, eu não vim para fazer para mim. Eu vim transformar essas pedras, rei, esses seguidores meus, esses discípulos, em apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, para formar e estruturar a minha igreja, para que ela seja plena, corpo de Cristo, livre, liberta, não oprimida. É isso que ele veio fazer. Sabe por que vocês têm pequena fé? Porque vocês não acrescentam a fé que vocês professaram em mim e confessaram em mim. Não acrescentam de virtude, de conhecimento, domínio próprio, perseverança,
fraternidade, amor ágape. Vocês não conseguem ficar um pequeno Cristo, porque vocês não conseguem identificar em comunhão comigo, em mim, e depois o Espírito Santo, juntamente, fazer uma obra em você e através de você. E para que isso aconteça, você tem que permanecer em comunhão comigo. Aprenda de mim, permaneça comigo, o Espírito Santo fará essa transformação, então ide, leve essas boas novas às pessoas. Então essa pequena fé, incompleta, não plena, feita apenas por uma confissão salvífica e não de plenitude de vida, você não tem a autoridade com poder. Você só continua tendo autoridade no contexto humano de exercer a sua condição que você tem que exercer, que Deus já te deu dentro do contexto da terra. Mas se você precisa de algo espiritual a mais, você precisa do dinamis. Essa é a condição que ele fala de um poder que gera uma autoridade. E essa autoridade, Jesus tinha tudo isso e ele nos dá. Porque ele nos dá uma condição de paz, embora com angústia, mas cheio de paz, para exercer essa autoridade. Então essa fé confessada, professada, mas que não foi acrescentada e nem praticada, ele falou, torna-se vazia. Por isso que a fé tem que ser acrescentada às obras de Deus. Aí ele fala um segundo ponto, é interessante. Ele fala, sabe por que vocês não conseguiram expulsar e nem resolver os problemas? Falta de oração. E oração, a pessoa acha que é usar o nome de Jesus, falando ou no começo da oração, no final, está tudo resolvido, vai mexer os céus. Não vai. É quando você está em íntima comunhão com esse Cristo, permanecendo nele, é esse nome que vai te dar o dinamis. Então, a exousia você tem sem ter o dinamis, é a autoridade. Mas quando você precisa de um poder nessa autoridade, ele dá o dinamis, que é o Espírito Santo. Aí você tem a autoridade porque você é um filho de Deus. Você é um pequeno Cristo. E aí você vai usar o nome dele, não no sentido para obter o que você quer. Você vai usar o nome dele para ajudar as pessoas a terem as suas condições mudadas, transformadas. Então o que é importante é que nós temos a responsabilidade de não fazer oração pedindo para nós, mas fazer uma oração para que haja o verdadeiro sentido da expressão de Deus. Então, oração é um estado de comunhão, queridos. Por isso que muitos vão falar, que eu falei a vez passada, nós não falamos no teu nome, profetizamos o teu nome, não curamos, não fizemos milagre. Falou, não vos conheço. Vocês usaram o meu nome, mas vocês não tiveram comunhão comigo. É isso que ele está falando aqui. Oração é falar com ele, falar com Deus em nome dele. Mas para falar com Deus em nome dele, você tem que estar identificado com ele, cristão, pequeno Cristo, uma nova natureza, santa, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém nem vê nem fala com Deus. E se fala, não passa do teto, querido. Não é para usar o nome de Jesus que a coisa vai resolver. Ah, nome de Jesus tem poder. Tem poder se você estiver ser um pequeno Cristo. Aí haverá poder, porque ele vai ver a comunhão que você tem com esse Cristo. Mas não usar o nome dele, porque assim você não consegue nada. Presta atenção, queridos. É muito importante entender isso. Oração aqui não é o sentido de orar para pedir, inclusive para si. Não. Essa oração aqui é uma oração intercessória, sempre em favor do outro. Não peça nada mais para você, você já tem tudo. Você já foi abençoado, agora você tem que abençoar. Você já foi amado, você tem que amar. Você já foi perdoado, você tem que perdoar. Então agora você é um doador, você é um filho de Deus. E quem te procurar, a vergonha é você não poder dar alguma coisa. E se você não tem como dar, você tem que pedir para Deus, não para você, mas para poder dar para essa pessoa que está pedindo uma coisa para você. É isso que eu quero deixar bem claro na oração. Tem muita gente falando em nome de Jesus e chamando ele de Senhor, mas não fazendo a identidade da comunhão. Então oração é ter uma conversa direto, de comunhão, de intimidade. Terceira coisa, é o tal do jejum, que a turma fica discutindo muito, se jejua assim, jejua assado. Jejum, ele está falando a respeito de uma vida santa. Jejuar é você não fazer uma coisa para expressar outra.
É não usar a carne, mas expressar o Espírito. Aí está falando claro, uma vida santa em santificação para expressar o quê? A justiça na prática do amor, do reino de Deus. Por isso eu quero deixar aqui com os irmãos essa reflexão hoje. Qual é a genealogia de Jesus? Se alguém perguntasse, fala assim, Mateus vê ele como rei, leão. Marcos vê ele como um trabalhador, que está sempre trabalhando, não tem genealogia. Mas ele é um sacerdote, ele veio fazer um sacro ofício. E Lucas, ele tem uma genealogia humana, ele é humano. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Ele tem um nome chamado Jesus. E esse Jesus tem um nome que é acima de todos os nomes, que é o Cristo, que é a expressão do que ele fez para revelar o lado divino. E também ele é o próprio Deus, que é o verbo de Deus encarnado, que está aqui conosco. Então ele é tudo isso, queridos. Entendendo ele como esse todo, então você vai entender que você tem essa mesma expressão desses 4 elementos. E você, como homem, tem que alinhar esses 3 elementos. A condição daquilo que você se sente como rei, daquilo que você é um trabalhador, que faz um sacro ofício, e também daquele que é aquele que pensa no transcendente, na condição divina que você é como um filho e uma filha por adoção de Deus em Cristo Jesus. Quando você entender isso, você está restaurando a glória de Deus para expressar Deus através da sua vida. E veja que a tentação, Jesus é tentado exatamente que a tentação não é algo que vem de fora. A tentação é algo que está dentro, que você sabe quem você é. Por isso que o mal, o primeiro ponto que ele pega em você, falou, se você é filho de Deus, faça. E aí você tem que usar da palavra e defender. Foi o que Jesus fez. Mas ele falou, faça para matar a tua fome. Ele falou, não, faça para matar a fome da multidão que você saiu, aprendeu agora de Cristo, está em Cristo, permanece em Cristo e agora você ide. Você volta agora como igreja a esse lugar da multidão para convidar outras pessoas. Por isso, o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Quem quiser, venha. Beba de graça da água da vida. Então há um convite para não entrar em juízo, mas há um convite para participar das bodas, da grande festa espiritual transcendente, dessa união espiritual mística da igreja, corpo de Cristo, com o cabeça e a cabeça, Cristo, nesse dia onde a glória de Deus prevalecerá e onde todas as coisas consumará em Cristo Jesus, que é o objetivo de Deus que nós já falamos desde o princípio da criação. A tentação, querido, veja que ela é proposta segundo como a pessoa vê Jesus. Mateus via ele, ofereceu o que em último lugar? O reino. Mas Lucas, se você for ver, ele oferece o reino em segundo lugar. E a dignidade humana em último, porque isso é o que o homem tem. E Marcos não vê uma tentação, só fala que os anjos o serviam. Foi tentado, mas os anjos o serviam. E João? João é a própria expressão de Deus, não é tentado. Ele expressa o eu sou, quem Deus é. Que você possa ter em você também essa glória restaurada. Leão, tua alma. O boi, a carne no sacro ofício sacerdotal. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, sacro ofício, carne. O espírito, águia. Alinha esses 3 e como o homem diz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Eu agora voltei a ser a expressão dessa glória, porque Cristo me alinhou novamente e me fez novo, uma nova criatura. E agora eu quero expressar com a minha vida esse Cristo aonde eu estiver. É isso, querido, que eu estou querendo mostrar com os evangelhos. Não veja Cristo partido, veja o Cristo na sua totalidade. E quando for ler os evangelhos, leia os 4 evangelhos e veja como cada um aborda Jesus Cristo. É muito importante para você entender. E João falou, eu não vou escrever muitas coisas, eu vou escrever só 7 milagres, para mostrar que Jesus Cristo, 7 sinais, não é nem milagres, são 7 sinais, para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele escreveu o evangelho inteiro, só para mostrar os 7 sinais. E um deles
é que Jesus falou: eu sou o pão da vida. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, queridos. Amém. Por essa palavra abençoada. Glória a Deus. Medo tens que o tentador te vá vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estar iniciando o domingo, buscando em primeiro lugar a comunhão com o Senhor, o crescimento, o entendimento da Tua Palavra e o nos entregarmos totalmente ao Senhor, e que Cristo possa nascer em nós e que nós possamos refletir Cristo às multidões, àqueles a quem o Senhor nos enviar. Obrigada, Senhor, por todos que participaram conosco. Amém. Derrama sobre eles a tua bênção, amém, a unção do teu Espírito Santo. Aqueles que ainda assistirão mais tarde, ó Deus, que possam se achegar a Jesus, não ficando apenas como os ouvintes da multidão, mas aqueles que se achegam, se tornam discípulos, sim, se tornam mestres, apóstolos, diáconos, aqueles que se dispõem a se santificar, amém, estando sempre em comunhão, em oração. Sim. Ó Deus, obrigada, sim, Senhor. Dá-nos sempre a oportunidade de crescermos na graça, sim, no conhecimento de Jesus, amém, e em santificação, amém, sem a qual ninguém verá, sim, o Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.